Pensa só, um homem bruto que construiu a vida na base da força e da esperteza e que, de repente, decide confessar tudo no papel. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como no romance São Bernardo, a sinceridade se torna a ferramenta mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais destrutiva para o seu narrador, Paulo Honório. A história toda já começa com essa promessa. E a palavra mais importante aqui é difícil. Para um homem de ação, um cara que nunca se preocupou muito com palavras, a simples tarefa de contar a própria vida já é uma verdadeira batalha. E aqui está o pulo do gato. Porque para o Paulo Honório, o ato de escrever não é sobre simplesmente contar uma verdade que ele já conhece. É sobre a jornada, muitas vezes dolorosa, de descobrir essa verdade, talvez pela primeira vez na vida. Primeiro, a gente precisa entender quem é o homem por trás da caneta. E olha, já vou adiantando, ele passa longe de ser um escritor típico. Olha só o retrato que se forma aqui. Um homem definido pela força, pelo pragmatismo, até pela violência, não pela reflexão. Alguém que age, que toma, que domina. É o oposto exato do que a gente imagina de um artista ou de um pensador. Então, fica a pergunta, né? O que leva um homem como esse a querer escrever? E como seria a tal sinceridade vinda de alguém tão brutal? A primeira tentativa dele, na verdade, foi contratar uns especialistas para escrever a história por ele. Mas o plano, claro, falhou. Ele achou o estilo dos caras pedante, artificial, falso. Então, ele simplesmente assume o controle e decide fazer do jeito dele. E aqui está a rebelião dele, preto no branco. De um lado, a escrita cheia de regras, formal. Do outro, o método dele, sem ordem, contando só o que ele acha interessante. E o resto, nas palavras dele, é bagaço. Ou seja, a sinceridade dele não é contar tudo, é contar o que para ele realmente importa. Isso já dá uma pista fundamental para a gente. A verdade do Paulo Honório é, por definição, uma verdade editada por ele mesmo. Mas essa promessa de franqueza total se sustenta? Quando a gente olha de perto para a história que ele decide contar, as coisas começam a ficar, digamos, bem complicadas. E é exatamente aqui que a sinceridade dele é colocada à prova. O grande foco da história dele vira a esposa, Madalena, e a narrativa é completamente engolida por uma desconfiança obsessiva. O relato dele é uma confissão direta e honesta? Ou será que tem alguma outra coisa por trás dessa suspeita toda? E aos poucos, a verdade começa a aparecer. A sinceridade do Paulo não é sobre fatos objetivos, é sobre os sentimentos dele. E o que ele está fazendo, na verdade, é projetar as próprias falhas e inseguranças na Madalena. E aqui está a origem de tudo. O ciúme que ele sente não nasce de nenhuma atitude da Madalena, mas das suas próprias traições. A sinceridade dele, veja só, convenientemente esconde a peça mais importante do quebra-cabeça, a culpa dele mesmo. Isso nos leva, então, à verdadeira razão desse livro existir. Isso não é uma autobiografia para contar vantagem. É uma confissão. E uma confissão que só foi motivada por uma catástrofe. Este contexto aqui é crucial. Ele não está escrevendo em tempo real, ele está escrevendo do futuro, olhando para trás, já com o filtro da perda e do luto, 2 anos inteiros depois da morte trágica da esposa. Para um homem que sempre resolveu tudo com as próprias mãos, a escrita se torna a única ferramenta possível para ele confrontar o passado, a própria brutalidade e a sua responsabilidade na tragédia. O livro, então, é essa jornada agonizante. Um homem que nunca pensou, que nunca refletiu, é forçado pelo próprio ato de escrever a começar uma autoanálise profunda e extremamente dolorosa. E no fim das contas, qual é o resultado dessa jornada tão sincera, mas ao mesmo tempo tão falha, pelo próprio passado? E sim, a escrita cumpre seu papel. Ela o força a se olhar no espelho, a finalmente confrontar a imagem do homem brutal que ele sempre foi. Só que essa nova consciência não traz uma redenção feliz. Pelo contrário, é uma visão clara e direta da sua própria monstruosidade, que o condena a uma solidão completa. No fim, a confissão final é essa. Ele alcançou a verdade sobre si mesmo, mas essa verdade não o libertou, pelo contrário, o aprisionou. Deixou ele completamente só, com a dura consciência das próprias falhas como sua única companhia. E essa é a questão perturbadora que São Bernardo deixa no ar. Para Paulo Honório, a verdade não foi um caminho para a redenção, foi uma sentença. Um espelho que, uma vez revelado, ele nunca mais conseguiu quebrar.